Boa tarde. Hoje a gente vai falar um pouquinho, vamos sair um pouquinho do assunto de biologia, de química, e a gente vai falar um pouquinho da saúde, que não deixa de ser biologia, química e ciências, né? A gente vai levar esse assunto como se fosse um projeto, né? Projeto da saúde. Porque o que eu venho percebendo em mim, em outras pessoas, em adultos, adolescentes, jovens, crianças, é a questão também psicológica, a questão de falta de informação. Então, a gente vai falar um pouquinho hoje do novo coronavírus, que é um vírus, né? Ele não é tão novo, mas os problemas que ele vem causando, né? Ele vem sofrendo mutações, que é uma capacidade dos vírus, né? De mudar o seu material genético. Então, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai falar um pouquinho o que é saúde para vocês, e a gente vai falar um pouquinho também de algumas DSTs, né? Dentre elas, eu botei na imagem para vocês, ó, a mãe tinha sífilis, ou seja, para vocês verem as consequências que o não uso do preservativo, né, e a contaminação dessas doenças podem gerar na nossa saúde. Então, aqui, ó, exija, faça o teste para sífilis em todas as gestantes. É um direito da mãe e do bebê, tá? Então, todas as mulheres grávidas no processo de gestação, elas precisam fazer o teste de sífilis, né? E está escrito aí, ó, não podemos ter vergonha de mostrar esta vergonha, ou seja, se você não faz o exame, não identifica essa doença logo no início, ela é transplacentária, ou seja, passa pela placenta. O HIV, quando ele também é descoberto logo no início, você tem a opção de fazer um parto cesariano que vai minimizar os efeitos. Aqui a gente vai falar aqui na aula 1, né? O que é saúde afinal? Então tenho aqui uma capa, né, de um livro de Nayara Magalhães e José Alberto de Camargo. Não é coisa da sua cabeça. O que você precisa saber sobre ansiedade, depressão e outros transtornos emocionais que atingem 1 em cada 3 pessoas. Então, eu vou aproveitar esse momento agora da nossa aula para a gente refletir e pensar em hoje, qual o balão que representa a sua vida hoje? É o balão alegre? É o balão, né? O outro também alegre? Ou o balão totalmente triste? Então, diante da pandemia, a gente vem analisando e vem percebendo que vários alunos, professores, indivíduos, né, da nossa família, da família de vocês, vêm passando por esses problemas. Então, a gente vai falar um pouquinho de saúde. Vocês, às vezes, têm a noção de, eu não peguei o coronavírus, eu não peguei a dengue, eu não peguei sífilis, eu não peguei nenhuma doença, eu tenho saúde? Será que apenas isso é saúde? Não, gente, a saúde, ela pode ser tanto fisiológica, ou seja, no pulmão, no intestino, nos órgãos, como ela também pode ser psicológica. Então, muitas pessoas estão também adoecendo, né, perdendo a saúde por conta dos problemas emocionais. Então, uma família que está exposta a condições precárias de sobrevivência, que não possui saneamento básico, que é esgoto, coleta de lixo, né, de água, então água, limpeza, assistência médica adequada, alimentação e água de qualidade provenientes não apresenta uma saúde adequada. Então, ao contrário do que você pensa, a situação extrema de pobreza pode te levar a uma situação de não estar com saúde. Você não concorda? Nesse caso, essa família tem a sua saúde seriamente afetada? Mas será que apenas os aspectos físicos definem uma boa saúde? Gente, então, para a gente definir se está com saúde ou não, nós temos que olhar os vários aspectos. E é onde nós vamos entrar na aula de hoje, né? Será que todos que não apresentam doenças visíveis no corpo estão saudáveis? Já adianta a vocês que não, né? Não são todos que apresentam a imagem visível que necessariamente estão saudáveis. Então, por que você pensa assim? Né? Aí a gente vai entrar no contexto de saúde. Vou botar aqui perto do bebezinho. Né? Será que a resposta acima, né, do último slide, considerou que muitas pessoas estão bonitas, fortes, se alimentam bem, mas mesmo assim podem estar doentes? Você já pensou que muitas dessas pessoas que nós conhecemos podem não ser tão saudáveis? Né? Por exemplo, uma pessoa pode aparentar ser saudável e ela ter um problema autoimune, um problema que o próprio corpo dela combate ela mesma. E em determinadas épocas do ano ela sofre com isso, é hospitalizada,
né? Ou a pessoa não está com problema emocional, que é o que eu venho reparando em muitos adolescentes. Pois é, né? As aparências enganam. E às vezes enganam muito. Nem tudo que parece ser é. Veja, por exemplo, esse bebê, né? Então a gente tem aqui um bebê, né? Quando você vai fazer um teste, né? Pode ser o teste do pezinho ou outros testes mais, você pode detectar doenças genéticas. Eu botei aqui o exemplo de uma cadeirante que, apesar de todas as dificuldades, ela está aqui, né, superando, né? Eu botei a imagem de um menino em que sofre uma exclusão social, ou seja, tem um grupo de crianças e ele não participa. Isso pode afetar a saúde dele? Sim. Então, é o que eu quero falar com vocês hoje, que eu vou falar dos aspectos da saúde em geral, tá? Aí nós viremos aqui para a próxima parte. A saúde de um indivíduo pode ser determinada pela sua própria biologia, seu organismo, né? Pelo ambiente físico, social e econômico que está exposto, isto é, pela sua alimentação, comportamentos que tanto podem ser bons quanto prejudiciais. Até mais ou menos a década de 80, as pessoas acreditavam que saúde era apenas o bem-estar físico. Hoje não. Além, né, do bem-estar físico e mental, nós sabemos que nós temos outros fatores que também influenciam, tá? Além da boa disposição do corpo e da mente, a OMS, que é a Organização Mundial de Saúde, inclui a definição de saúde e bem-estar social entre os indivíduos, que é essencial, tá? Agora a gente vai falar de alguns dos problemas da adolescência, né? O ser humano, em média, na adolescência, ele ganha 50% a mais de peso e 25% de altura. Alguns adolescentes conseguem, né, resolver bem essa situação e ajustam, e outros não. Como no caso dessa imagem aqui, né? Ele era um adolescente dito magro, e ele foi ganhando uma gordura corporal, além do que era desejado, né, para a saúde, e isso vai afetar vários fatores, dentre eles a parte emocional, mas também a parte fisiológica, a saúde, tá? Então, há mudanças significativas do corpo, muda a sua estrutura óssea, seu tecido muscular, sua musculatura tende a aumentar, o tecido adiposo, gorduroso, tende a aumentar, né? O crescimento dos órgãos, todos os órgãos, também os genitais, né? Alteração dos níveis hormonais e maturação sexual. Então, é na fase da adolescência que vocês vão sofrer todos esses processos. Qualquer coisa que ocorra diferente, você tem que buscar ajuda médica para a gente apurar o que pode estar acontecendo. Aqui nesse exemplo, eu botei duas crianças, né, tendo uma alimentação saudável. Então, quando a gente busca uma alimentação saudável, saudável não significa comer muito, significa comer com qualidade. Frutas, verduras, carnes, tudo em quantidade, de 3 em 3 horas, ou pelo menos tentar evitar todos os dias o excesso, né, de gorduras, que nós chamamos de lipídios, tá? A realização de exames periódicos é essencial para você detectar o surgimento de problemas e essencial também as atividades físicas. Uma coisa que eu também queria falar, que a atividade física é essencial para produzir o hormônio da alegria, que a gente vai falar mais à frente, tá? Esse hormônio ele é essencial até nesse período de quarentena, porque é ele que vai fazer com que você fique menos deprimido, né? E sofra menos com essas consequências do isolamento. Quais os desafios que um adolescente normalmente passa, né? Para ele conseguir atingir a saúde dele e superar até chegar à fase adulta? O uso de álcool, tabaco, que é o cigarro, drogas, né, em geral, violência dentro de casa, abandono na escola, trabalho precoce. Então, muitas vezes o adolescente precisa largar o trabalho, largar a escola para iniciar o trabalho. DST, que a gente chama agora de ST, também doenças sexualmente transmissíveis. A falta de prevenção e instrução acaba fazendo com que esses adolescentes tenham relação sexual muito cedo e de forma abusiva e muitas vezes sem proteção, o que vai ocasionar, o que eu vou falar mais à frente, da gravidez na adolescência, né? E altos índices de gravidez. Aqui do lado, vocês vão ver como oportunidade, né, que o adolescente tem. Ele tem a oportunidade de descobrir o autoconhecimento. Esse é o período. Ele descobre sua sexualidade, né?
Ele descobre seus vínculos afetivos, amizades, né? Até pessoas da família. A independência, então, a partir do momento que ele começa a se tornar mais independente, ele começa a ter voz. Troca de informações e conhecimentos, então é um ótimo período para estudar, né? Esse período do Enem, né? Da adolescência, do 9º ano, lá 8º, 9º, passando dos 12 anos, adolescente, até 18 já é considerado adulto. Aí vem aqui uma charge, ó. Aline namorava Pedro, namorava João. Depois de 9 meses, não sabia de quem era o barrigão. De novo, Aline namorava Pedro, namorava também o João. Depois de 9 meses, não sabia de quem era o barrigão. Ou seja, se nesse caso ela tivesse se preocupado em utilizar os métodos contraceptivos, um simples, como o preservativo, porque ela, por acaso, ficou grávida, mas ela pode ter contraído diversas doenças, tá? Aí agora a gente vai entrar na DST, tá? A gente vai entrar para falar do problema de saúde que mais atinge os adolescentes. Hoje nós chamamos de doença sexualmente transmissível, nós chamamos de IST, infecção sexualmente transmissível também, tá? E a gente vai precisar conhecer os métodos contraceptivos e essa proteção. É aparente, né, que esses problemas de DST, eles vão começar a ocorrer a partir do momento que o adolescente inicia sua vida sexual sem responsabilidade. Tá? É muito comum também na adolescência acne, né, os problemas psicológicos, baixa autoestima. Todo adolescente passa por isso. Fique tranquilo que é apenas uma fase, ou pelo menos deve ser, tá? Então, a DST na gravidez, ó, doenças, sífilis, gonorreia, herpes, donovanose, cancro mole, clamídia e AIDS. São algumas das doenças. Essas daqui são mais incomuns, mas acontece, tá? DST, a prevenção é o melhor tratamento. O melhor tratamento para DST é o uso do preservativo. Aí o anticoncepcional. O anticoncepcional, ele não é para prevenir de DST. Ele foi feito para permitir da gravidez, tá? Então, o melhor método para prevenir DST é o preservativo. O feminino ou masculino. O feminino, além dele ser caro, ele é feio. Então, a estrutura não fica legal. Mas o masculino é de fácil utilização e custo. Os postos de saúde, eles liberam, tá? Aqui é aquela mesma imagem que eu falei da sífilis, né? Algumas doenças, como a sífilis, ela é transplacentária, então passa pela placenta. Aí a gente vai começar agora a falar um pouquinho do coronavírus, mas não só, né? A gente vai falar das doenças infecto-contagiosas. Professora, se eu tiver relação sexual, vou pegar coronavírus? Não necessariamente. Até hoje as pesquisas não identificaram que a pessoa tendo relação sexual pega coronavírus. É pior, antes fosse. Ele pega por qualquer contato de saliva, de secreção. A AIDS não, é um vírus também? É. A hepatite é um vírus também? É. Mas elas pegam exclusivamente pela relação sexual. Então, se você usar a camisinha, protege. O coronavírus não, infelizmente, tá? Aqui a gente vai falar das doenças infecto-contagiosas, no caso, o coronavírus é de fácil e rápida transmissão. O que são agentes patogênicos? São agentes que vão causar a doença, né? Em algumas ocasiões, a doença é necessária que outro organismo esteja ali unido. No caso, por exemplo, da dengue, eu tenho que ter o mosquito, né? Que é o Aedes aegypti. Então, a gente chama ele de vetor. O coronavírus precisa de um vetor? Outro problema, né? Por isso, a quarentena. Agentes patogênicos desse tipo de doenças são vírus ou bactérias. No caso, a gente está falando do coronavírus, a gente está falando de um vírus. O contágio, né? Nesse caso do coronavírus, ele se dá de contato direto. Aqui ele está falando das doenças em geral, tá? Ele pode ficar numa incubação de em torno de 15 dias. Ontem eu vi uma reportagem, inclusive, quando uma pessoa morre no hospital e o marido, a família vai pegar aqueles pertences, o médico explicou que os pertences da pessoa contaminada por coronavírus, ele precisa ficar em quarentena, 15 dias. Então, o médico usou a expressão, é como se você levasse uma cruz, né? Se tivesse que carregar um castigo. Então, eles dizem, né, as pesquisas, ainda é muito novo,
que é em torno entre 14 a 15 dias, esse período que é justamente a quarentena. Aqui algumas imagens, né? Eu botei da epidemia, do filme, né? É bom a gente tirar um dia para a gente ver, vou ver se eu consigo baixar e botar lá no meu canal para a gente conseguir ver. Aqui os mecanismos de proteção, aqui é uma cena de terror, só para assustar mesmo. Aqui é a máscara, né? O mundo todo usando máscara. E qual a diferença de uma pandemia para uma epidemia? A pandemia é quando é nível mundial, ou seja, é o planeta todo, tá? Epidemia pode ser igual o caso de dengue no Brasil, é especificamente do Brasil. Pandemia não, é o mundo todo. Aí tá aqui, ó. Pandemia, mundo todo, né? A endemia é uma coisa mais focada, tá? A pandemia é uma coisa generalizada. A epidemia e a endemia são mais fáceis de controlar. Pandemia não, quando não atingiu o mundo todo. Tá? Algumas doenças virais, como zika, dengue, ebola, AIDS, influenza, que é a gripe, né? Tétano, leptospirose e tuberculose. A gente não vai optar por falar delas hoje, a gente vai falar apenas do coronavírus, que é onde eu quero chegar com vocês, tá? Os vírus, só para vocês entenderem, são organismos acelulares, sem células, são pequenos e simples, não podem ser considerados seres vivos. Eles são considerados parasitas intracelulares obrigatórios e necessitam de uma célula ou de uma bactéria para se hospedar. Eles não têm metabolismo próprio, eles dependem totalmente de nós. Que vírus é este, gente? Ele é um vírus que a princípio foi descoberto na China, né? E ele causa uma infecção respiratória muito grave. Já é conhecida a longa data, se eu não me engano aqui, ó, desde 2002, ele já causava SARS, que é a síndrome respiratória aguda. Ele foi identificado na China, né? 8.000 pessoas foram acometidas, uma mortalidade de cerca de 9,5. Então, nessa época, ele foi controlado. Em 2012, ele volta no Oriente Médio, recebe o nome de MERS, né? Identificado em morcegos, camelos e humanos. Lembrando que vírus sofre mutação, daí o problema da pandemia. Tá? A infecção começou na Arábia Saudita, atingiu outros países asiáticos e teve casos descritos em outros continentes, associados às viagens, né? Aproximadamente 2.000 pessoas pelo mundo, com mortalidade em torno de 35%. Vocês podem notar que aumentou, né? Como ele é transmitido, gente? Ele é uma zoonose, ou seja, a princípio ele foi transmitido, né? Dizem de 2 animais, o morcego e o pangolim, que eu vou mostrar mais aí na frente, tá? A princípio ele foi transmitido através de contato com animais infectados, dizem, né, através do consumo desses alimentos, ou infecção interhumana, pelo contato de uma pessoa com a outra. Então, o primeiro contágio foi através de uma zoonose com animal, e a partir desse momento a pessoa contaminada começou a transmitir para as outras, tá? Aqui, a infecção deve ser tratada? Não há ainda nem medicamentos, nem vacinas. Ah, mas a cloroquina, mas não há. Todas as experiências foram feitas in vitro. Eu pego uma bactéria ou pego uma célula, jogo lá in vitro, num laboratório. Em humanos ainda não deu tempo para testar. E os testes que foram feitos na Europa e nos Estados Unidos são inconclusivos. Então, não há ainda nada de certo de uma medicação. O que eles têm feito? Eles têm dado um coquetel de medicamentos para tentar amenizar os sintomas. Vírus não é igual bactéria. O antibiótico, a azitromicina, ela controla o problema respiratório, ela não mata vírus. Ela vai controlar a sua pneumonia, sua inflamação, sua infecção. Então, cuidado. Esses remédios são importantes? São, mas todos com prescrição médica. Não adianta tomar azitromicina sem ter pego o coronavírus. Não vai resolver seu problema, pelo contrário. Vai, quando você precisar, o seu organismo já se tornou resistente a esse antibiótico. Tá? Como evitar? Evitar o contato, que seria a quarentena, lavar as mãos, cobrir a boca ao tossir e respirar, uso de máscara, papéis descartáveis, manter ambientes arejados. Aí são o que eu havia falado por você, possíveis formas de contaminação, que é o consumo de morcego, né? Que é um hábito dos asiáticos. Ah, que nojo! Gente, é a cultura deles. E esse aqui é o pangolim, que é um animal que é do mesmo grupo do tatu, né?
e ele também era consumido, ele é muito comum na Ásia. Então, são os dois animais, né, que eles acham, tá vendo essa interrogação aqui? Que passou pelo homem essa forma tão agressiva desse vírus. Aqui é o comércio lá na China, né, dos animais. Ah, professora, mas que absurdo. Não é absurdo, cultura, tá? Cultura. Ah, mas por que isso aconteceu culpa deles? Não, sempre foi a cultura deles, né? Tinha que acontecer nesse momento. E esse vírus conseguiu resistir e passar por todo esse processo, né? Mas para a gente é uma alimentação bem exótica. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre bullying, né? O bullying também é uma outra dificuldade que a gente apresenta também na escola, que acaba também criando alguns transtornos, né? Alguns se divertem, mas outros não gostam da situação. Então, a gente costuma falar que quando a brincadeira, né, começa a agredir, começa a irritar, é interessante que não seja feita, tá? Então, a pessoa não se sente bem. E isso pode causar aquele problema lá atrás que eu falei que são os problemas emocionais. Então, vamos evitar. Agora, a gente nem bullying está conseguindo fazer, né, povo? Porque nem se encontrar a gente consegue, nem para bulinar ninguém, tá? Mas sabe o que vem acontecendo? Bullying ou preconceito feito através das redes sociais. Uma menina de uma escola de alto nível negra sofreu um grande preconceito aí, ó. Naquele canal de vídeo, eles colocaram no chat, ou seja, na conversa, várias críticas, várias coisas preconceituosas. Agora, você imagina uma menina negra que está vencendo na vida ouvir tudo isso? Ou uma pessoa que é mais fortinha, mais gordinha? Será? E no momento que você se colocar no lugar dela, será que isso vai ser legal? Será que vai ser uma brincadeira? Então, minha mãe sempre me ensinou, não faça com os outros o que você não quer que seja feito com você, tá? Professora, você está misturando tudo, eu vou enlouquecer. Hoje a aula é uma bagunça mesmo, para a gente falar de tudo que é importante nesse momento, tá? Então, aqui vai ter uma atividade, vocês vão fazer essas duas atividades simples, tá? Ó, no nosso material falamos de saúde, é apenas um bem-estar físico e mental, mas também social, não apenas o que você entendeu como bem-estar social. É de opinião, tá? Faz no caderno, tira uma foto e me manda. Na sua sala de aula, existe algum caso de bullying que você percebeu este ano? Nesse caso, você pode falar de casos anteriores, não precisa citar nomes não, tá? Se não houve, o que é muito bom, você se lembra de algum caso dos anos anteriores? Em qual ano da escolaridade isso aconteceu? O que você fez para tentar parar com isso? Tente lembrar do passado e descrever essa situação. Então, essas questões precisa pesquisar? Não, gente, é usar a mente aí de vocês, tá? Agora, a última questão da nossa atividade de hoje, tá? Você é um adolescente, ninguém melhor do que você para dizer o que aconteceu com o seu corpo e com a sua mente, não é mesmo? Então, diga 3 atitudes que você acredita serem importantes para que um adolescente de hoje tenha saúde. Então, a gente vai pensar no contexto da quarentena, tá? Cite algo que promova o seu bem-estar físico, seu bem-estar mental e seu bem-estar social. Você pode pensar na sua vida, mas tente refletir se isso que você pensou faz sentido para a maioria dos jovens. Então, além de você responder, você vai pensar, será que todo jovem pensa como eu? Vamos lá. Se você desejar, responda essa questão através de um desenho ou da forma que você achar melhor. Então, às vezes, algumas pessoas, meu filho é assim, às vezes ele tem dificuldade de se expressar, falar, mas através do desenho a gente consegue expressar muita coisa, tá? Então, por hoje é só. A gente vai ficar aqui. Eu vou esperar, essas respostas de vocês são pessoais, né? E a aula de hoje foi como um projeto. A gente está fazendo um projeto do bem-estar social, da saúde aí dos alunos, tá? Beijinho aí, fica com Deus. Saudade de vocês.